Olá, boa noite. Vou só esperar um bocadinho. Ok, acho que. Boa noite. Ok, pronto, acho que já posso começar. Boa noite a todos. O meu nome é Margarida. Faço parte, já te explico. Para quem não sabe, nós somos uma organização sem fins lucrativos que dá explicações a crianças não tão privilegiadas. Nós sabemos que a educação vai muito além daquilo que aprendemos na escola e por isso temos em mente que formamos cidadãos para o futuro. Nós temos uma megalomania, que é pensar em grande, e esse é também o nosso lema, que é pôr os mais pequenos a pensar em grande. E para pôr os mais pequenos a pensar em grande, precisamos de saber fazê-lo. Por isso, ao longo do mês de maio organizamos uma série de diretos, foi dar duas treta, consistiu em 12 diretos com incríveis 12 convidados, onde falámos de 12 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. O Dar duas tretas já acabou, porque o mês de maio já acabou, mas o gato não nos comeu a língua e, sabendo que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são totalmente pertinentes e definem as prioridades globais para 2030, achámos por bem voltar a falar deles. Esta semana, o Já Te Explico faz 5 anos, aliás, fez 5 anos na segunda-feira, esta semana é o nosso 5º aniversário, e por isso trazemos uma prendinha. Não vem com embrulho ou laçarote, mas já me pediu para aderir, portanto eu vou-lhe conceder a entrada. Ok. Dá para entrar. Olá, Olá, Mariana! Seja bem-vinda! olá, muito Pronto. obrigada. Esperem que vou ajustar aqui a câmera. Pronto. Ok, pronto. Para quem não conhece, a Mariana Soares Branco é médica, atualmente vive em Espanha, já teve um blog de moda e é presença assídua no Instagram, onde fala de saúde, viagens, de dia-a-dia e de moda sustentável. A Mariana também tem um podcast, chamado É Preciso Ter Lata, Muito com, recente. sim, com episódios semanais sobre os mais variados temas. Uma coisa que eu gosto muito da Mariana é que tu pegas em coisas, em temas complicados e descomplicas e trocas por miúdos, é mesmo interessante isso. Por isso, Obrigada. não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre ti. Não, acho que foi uma ótima introdução. Basicamente é isso. Ok, pronto. A Mariana, uma vez que ela é médica, faz todo total sentido associá-la ao Objetivo 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Este objetivo está relacionado com a saúde e qualidade, que é um objetivo muito completo, mas basicamente visa garantir a melhoria da saúde para toda a gente, especialmente a saúde infantil, a materna e a reprodutiva. Falando um pouco da temática da saúde, mas começando pela alimentação e pela primeira refeição do dia. Mariana, tu nas tuas histórias tens um destaque em que desmistificas alguns mitos sobre a Hum, saúde. E há uma coisa que tu dizes, que é que o pequeno almoço não é a refeição mais importante do dia. E para quem está habituado a ouvir isso desde sempre, eu queria saber o que é que tu tens a dizer em tua defesa. sim. Então, eu quando acho que é importante esclarecer aqui, em primeiro lugar, quando eu digo que o pequeno almoço não é a refeição mais importante do dia, não estou a dizer que não é que não devem tomar o pequeno almoço, portanto, não é para ir ao outro extremo. Mas, de facto, em termos de científicos, em termos de ciência e aquilo que se tem percebido nos últimos tempos, nos últimos largos tempos com a pesquisa que se tem feito, é que, de facto, esta ideia de que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia, de que se nós não tomarmos um pequeno almoço como deve ser e como Deus manda, não estamos a começar o dia como deve ser, é muito mais assente em campanhas de marketing, é muito mais assente numa ideia que a indústria alimentar e a indústria do pequeno almoço, que é uma indústria em si, de todos, além, pronto, aqui podemos entrar para outros temas, que é o que é que nós pensamos. O pequeno almoço depende um bocadinho de o que é que cada pessoa toma, obviamente, mas se calhar quando nós pensamos num pequeno almoço, por exemplo, de uma criança, vamos pensar em cereais com montes de açúcar, vamos pensar em bolicaus desta vida, vamos pensar em sumos com montes de açúcar. Portanto, isto para dizer que esta ideia de que é muito importante comer muito ao pequeno almoço e que é muito importante obrigar os miúdos a comer ao pequeno almoço está muito mais assente numa indústria que tentou push este assunto e que tentou, lá está, incutir isto nos pais do que propriamente numa ideia científica de que tu tenhas que ingerir calorias nessa altura específica do dia. Se és uma pessoa, resumindo e concluindo, se és uma pessoa que gosta de tomar o pequeno almoço Adoro. e que... Não, porque é assim, tipo, se és uma pessoa que gosta de tomar o pequeno almoço e te dás muito bem com tomar o pequeno almoço, é ótimo, tipo, as calorias que nós ingerimos ao longo do dia, desde que sejam equilibradas e ajustadas às nossas necessidades específicas, é indiferente se as comes de manhã, se as comes à hora do almoço ou se as comes à noite.
Agora, uma pessoa que não gosta de tomar o pequeno almoço, e eu acho que isto em relação às crianças é particularmente importante falar, porque eu aqui falo na primeiríssima pessoa, eu não gosto de tomar o pequeno almoço e não gosto agora com 26 anos e não gostava com 6. Eu nunca gostei de tomar o pequeno almoço. A comida sentava-me mal de manhã, é a maneira como, não sei, todos os corpos são diferentes. E portanto, um miúdo que não gosta de tomar o pequeno almoço, obviamente não pode ficar até à hora de comer sem comer nada, porque precisamos também, obviamente, da energia para estar na escola, etc. Mas pode perfeitamente comer uma peça de fruta antes de sair de casa e comer mais ao lanche da manhã e não há problema nenhum. Portanto, sim. Ok, pronto, já ouvi-te a explicação, estás perdoada. Agora, mais sério, em Portugal, 15,3% das crianças de 8 anos são obesas. Quais é que achas que são as formas mais eficazes de combater a obesidade infantil? É assim, a obesidade é um tema hiper complexo e com o qual eu tenho que ter muito cuidado com o que digo, porque vem ser porque não. Isto é um tema que a mim me diz muito, lá está, como médica, tanto a obesidade infantil como a obesidade na população em geral, mas de facto na população infantil, em primeiro lugar, eu quero reforçar que é muito importante nós perdermos aquela noção que ainda há muito, especialmente nas avós, que eu via quando as avós vinham à consulta com os netos, ai não, mas gordinha é que está bem, mas gordinha é que não sei o quê. E é muito importante desconstruir isto porque tem também sido cada vez mais estabelecido que os padrões, tanto biológicos como sociológicos em termos de alimentação, porque sabemos que a alimentação é muito social também, não é só a parte biológica do que é que nós comemos, mas também toda a cultura em volta da alimentação, são muito estabelecidas em criança para o resto da vida. Há uma teoria, por assim dizer, muito conhecida, que é a teoria dos 100 primeiros dias, que nos 100 primeiros dias de uma criança, que é nada, nos 100 primeiros dias de vida de uma criança, em relação ao que ele come, que nessa altura é 100% obviamente introduzido pelos pais, vai ajudar a definir os processos biológicos e os processos bioquímicos de acumulação de gordura para o resto da vida. E mesmo que além dos 100 primeiros dias, eu diria se calhar nos 100 primeiros meses, não sei quanto é que isso dá em anos, mas enquanto as crianças são absolutamente da responsabilidade dos pais, é muito importante incutir padrões de alimentação saudável. E respondendo à tua pergunta em particular, porque esses padrões de alimentação vão acompanhar essa pessoa para o resto da vida e a relação que essa pessoa construir com a comida em criança vai acompanhá-la para o resto da vida. E respondendo à tua questão em particular do que é que podemos fazer para melhorar, eu não sou nutricionista, sou médica, mas acudo a profissionais nutricionistas que sabem muito melhor que eu o que dizer sobre isso. Um dos que eu gosto mais, que é um profissional que tem um grande poder aqui nas redes também, que é aqui de Espanha, que se chama Carlos Rios, convido toda a gente que vão ver a conta dele. Está em espanhol, mas é muito... Pronto, lida é muito fácil de entender. E o que ele defende, que é hoje em dia a filosofia que eu defendo também, é comer comida real. Portanto, comer coisas que sejam o mínimo processado, que tenham o mínimo processamento possível. E, portanto, por exemplo, em termos do pequeno almoço, se calhar em vez de comer um sumo envasado, embalado, se eu meter aqui palavras espanholas no meio, vocês perdoem. Pronto, em vez de comer em vez de beber um sumo que venha embalado, que tem imenso açúcar, com um belicau que tem imenso açúcar, ou mesmo a típica sandes que tu pensas que toda a gente leva para a escola, mas que se calhar é pão, que é um pão branco industrial que não tem particular interesse nutricional, que tem com a manteiga que vai aumentar em termos de calorias essa comida, com um fiambre que também não é particularmente, tipo, isto foi uma coisa que eu descobri com este caso dos rios, que é vocês peguem numa embalagem de fiambre e deem a volta e vejam a quantidade de ingredientes e, por exemplo, num fiambre de peru é tipo 50% peru e tu ficas a pensar, e os outros 50% o que é que são? Não, mas é assustador e recomendo a toda a gente que faça este exercício de ler as listas de ingredientes. Portanto, coisas tão simples como trocar, por exemplo, este tipo de pequeno almoço por, se gostam muito do sumo, um sumo natural, mas se não, nem é preciso o sumo natural. Uma peça de fruta inteira que tem toda uma série de benefícios à parte, por exemplo, em comparação ao sumo, em vez de tomar um sumo de laranja, se calhar comer uma laranja. E também perceber que em relação às crianças é importante perceber que as crianças comem o que nós lhes damos ao final de contas e obviamente se a criança à primeira vez não gosta de cenoura e à segunda não gosta de cenoura e à terceira não gosta de cenoura, mas se calhar à décima já gosta de cenoura e os miúdos vão dizer que não ao princípio porque obviamente sabe muito melhor uma coisa que tem açúcar até mais não, porque esse tipo de produtos estão feitos e
desenvolvidos pela indústria alimentar para terem muito mais sabor, para serem terem muito mais potencial aditivo. Portanto, é muito fácil que esses produtos chamem mais a atenção das crianças e é neste sentido também que se tem que contrariar um bocadinho. Dicas simples, lá está, trocar coisas processadas por comida mais real, cortar nos refrigerantes. Os refrigerantes, tipo, é mesmo para ser... Também não utilizar os refrigerantes como, que é outra coisa em relação à alimentação, não utilizar a comida, este tipo de comida, tipo McDonald's ou assim, como recompensa, porque isto depois começas a entrar no problema também psicológico da comida ser uma recompensa que depois em adulto tem também toda uma série de consequências. Mas explicar às crianças que esta comida não é boa para elas e, portanto, que se pode comer uma vez a cada 2 ou 3 meses, mas que não deve fazer parte da alimentação delas no dia a dia. E estes tipos de trocas, assim, são as mais fáceis. Trocas pequeninas e também liderar por exemplo, que eu acho que sou muito defensora disso em tudo na vida, é se uma criança vir os pais a comer sopa todos os dias, a criança também vai comer sopa todos os dias, porque é o que é normal no âmbito familiar dela. Tu agora referiste que as crianças são muito influenciáveis, não é? A verdade é que nas escolas continuam a vender ainda alimentos ricos em açúcar. Achas que a alimentação nas escolas pode estar a contribuir para a obesidade? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. E já nem digo só nas cantinas das escolas, mas mesmo se fores para além disso, tipo, as máquinas de vending, tudo o que tem é porcaria, entre aspas. Tipo, não há peças de fruta disponíveis, não há... sem dúvida. Sem dúvida que sim. E mesmo em termos do currículo escolar depois, por exemplo, aulas como educação física são sempre vistas como aulas menores. É tipo, pronto, a educação física, tipo... E não é de todo assim, acho que é importante, claro que eu percebo que é difícil, a minha melhor amiga é professora, portanto eu percebo que é difícil controlar uma turma de 20 ou 30, mais 30 que 20 provavelmente, alunos, seja de que idade for, e muito menos numa aula de educação física em que eles estão espalhados por todo o lado, mas é importante desde idades pequenas fazê-los entender que essas aulas são igualmente importantes que a aula de matemática ou que a aula de línguas e, lá está, incutir estilos de vida mais saudáveis nos miúdos desde mais pequenos. Porque eles depois, tipo, lá está, são tão influenciáveis nessa idade e são tão moldáveis que se correrem, se corressem, se apanharem o gosto à atividade física em pequenos, muito provavelmente vai beneficiá-los em adultos. Mas sim, o problema da obesidade em Portugal e isto é em toda a Europa e no mundo mais ocidental, por assim dizer, Exato. mas é assustadora e depois temos o problema, que é o problema em tudo, que é as crianças de hoje são os adultos da amanhã, não é? E portanto, se nós já à partida partimos com 10% da população infantil obesa, quando chegarem aos 50 anos e sejam ainda mais sedentários e quanta percentagem da população é que vai ter este problema, não é? E depois entramos, tudo um dominó, porque depois entramos num problema até de sustentabilidade económica dos serviços de saúde, porque a verdade é que a obesidade é um problema gigantesco, é um problema hiper complexo, ninguém me interpreta aqui de eu estar a dizer que ninguém é obeso porque quer, obviamente, como ninguém tem qualquer outra doença porque lhe apetece. Agora, isso não invalida que não seja problemático a muitos níveis, tanto a nível pessoal como a nível depois da sociedade, num futuro próximo, mas pronto. Sim, por exemplo, agora neste panorama atual, com a Covid-19, as pessoas vão ter menos possibilidades para garantir uma alimentação saudável, porque uma alimentação saudável é cara, fica caro. E também o confinamento... Tenho que parar-te aí. Sim. Acho mesmo que isto é uma ideia errada. Nesse sentido, sugiro muito uma colega minha, que é a Margarida Santos, que foi minha colega, é médica também, foi minha colega de curso e amiga, e que desconstrói um bocadinho esse mito. Eu acho que a alimentação saudável é cara se tu te puseres a comprar kale e sementes de chia e etc. Mas uma alimentação que seja baseada em frutas, em vegetais e em leguminosas, por exemplo, não tem de todo que ser cara e é muito mais saudável do que uma alimentação muito processada. Sim, não, mas eu estava a referir mais ao sentido do fast food ser... Isso sim, para as crianças e para os adolescentes, sem dúvida. Sim, desculpa, sim. Não faz mal, pronto. E também o facto de confinamento estar um bocado associado ao sedentarismo. Achas que a obesidade vai aumentar? Assim, eu acho que a obesidade, como eu te disse antes, é um problema tão complexo que não acho que seja por 1 ou 2 meses agora que... Assim, pronto, depois acaba por estar tudo relacionado, obviamente, mas acho que
da mesma maneira que se calhar tem um potencial para agravar, também pode ter o potencial contrário, isto eu sou uma eterna otimista, que é as pessoas agora, por terem sido obrigadas a estar tanto tempo em casa, eu vejo e sinto, por exemplo, aqui em Valência, que há muito mais gente que sai a fazer desporto, há muito mais gente que agora sai a andar, há muito mais gente que... Pronto, portanto, acho que pode ser uma ótima oportunidade também para que adultos e crianças, e muito particularmente os pais que tiveram que passar a quarentena com os filhos, repensarem que se calhar é mesmo importante e que isto pode ser uma oportunidade de inserir mais atividade física no seu dia-a-dia. E pode ser com coisas tão simples como... Pronto, para quem é muito, para crianças que sejam muito pequeninas, obviamente o mais fácil é metê-los em atividades extracurriculares que sejam desporto. Mas para quem já seja adolescente e já possa andar sozinho, por exemplo, pode ser uma coisa tão simples como, em vez de ir de autocarro para a escola, que são a 20 minutos, ir a pé todos os dias. Isso, se pensar, já são 20 minutos de ida e 20 minutos de volta. Portanto, eu sou muito defensora de que estas alterações do estilo de vida não têm que ser coisas complicadas. O problema é que tens que ter alguém que se sente contigo e que diga: não bebas Coca-Cola todas as refeições. Não, em vez de pegar no carro para ir num sítio que está a 15 minutos a pé, vai a pé. Porque ao final de contas, se pensarmos, ainda por cima é um parvoíce, porque isto depende um bocadinho da realidade de cada um, obviamente, mas para mim que vivi toda a vida em Lisboa, se for um sítio que está a 15 minutos, tu vais demorar o mesmo tempo indo a pé ou indo de carro. Porque quando tu chegas de carro, é todo o drama que tens que estacionar e é todo o drama do trânsito e é todo o drama de tudo. Portanto, é mesmo uma questão de alterar consciências e de alterar a forma como pensas nas tuas escolhas de vida, afinal de contas. Sim, até porque agora as pessoas dão mais valor, não é? Sem dúvida. Por isso é que eu acho que, sem dúvida, percebo perfeitamente o que tu queres dizer. Acho que pode perfeitamente ser um desencadeante de ser ainda pior do que o que era antes. Agora, acho que também pode ser uma oportunidade para muita gente repensar os estilos de vida que estavam a ter, porque lá está, foi uma coisa em que tivemos, que ainda está a decorrer, não é? Mas pronto, a parte pior, entre aspas, esperemos que já tenha passado, e estes 2 meses que ficámos mesmo em casa e que não se saía mesmo, obrigaram-nos a parar, e portanto pode ser que as pessoas daqui para a frente possam ver isto como... Lá está, como uma oportunidade de tentar fazer as coisas de maneira diferente daqui para a frente. Sim, totalmente. É assim, cada vez mais pessoas se convertem a regimes de alimentação alternativos, como o vegetarianismo ou o veganismo. E, no entanto, muitas vezes a passagem não é feita da melhor forma. As pessoas pensam que estão a ter alimentações equilibradas e completas e depois, como tu própria disse, falta a vitamina B12. E achas que essa informação... Eu acho que isso não é muito difundido, essa informação. Eu confesso que, pronto, eu acho que há muita falta de literacia para tudo, basicamente. Eu não sei, eu às vezes penso, eu achei graça quando começaste o direto de dizer que há muita coisa que não se aprende na escola, e eu juro que eu já saí, pronto, estava a dizer antes, já tenho 26 anos, portanto, quase há 10 anos que acabei a escolaridade, pronto, o básico e o secundário. E eu às vezes penso, o que é que eu estive a aprender? Porque há tanta coisa na vida importante que não se aprende. Eu, por exemplo, a minha área, lá está, é a saúde, portanto eu sei muito sobre saúde e sobre medicina, mas falo frequentemente com amigos da área de economia, que tenho muitos, por exemplo, e penso, como é que é possível que tu, na escola, em nenhum momento seja ensinado nada sobre economia? Tipo, é uma geração inteira, é verdade, é uma geração inteira de pessoas que não faz a menor ideia de... Nunca somos ensinados a gerir as nossas finanças, e isso é uma parte fulcral da vida depois em adulto, mas pronto, mas já me perdi. Em termos de literacia para a saúde e do vegetarianismo, acho que há muita falta de informação em geral, sobre saúde e sobre alimentação. Na minha opinião pessoal, não querendo ofender ninguém, acho que isto é um bocadinho agravado por esta questão das redes agora, em que qualquer pessoa pode ter um blog de cozinha, ou pode dizer que é coach, ou pode fazer X claims, porque haverá pessoas com blogs de cozinha fantásticos e haverá coaches fantásticos. Mas acho que há muita tentação de tu te pôres no lugar de outra pessoa, e assim, se um curso de nutrição são 3 ou 4 anos, haverá uma razão para eles andarem 3 ou 4 anos a estudar aquilo, não é? Portanto, acho que há muita também isto das... Eu acho que às vezes nem é tanta falsa informação, senão falta de informação. Tipo, não há interesse das pessoas também em pesquisarem e em saberem mais. E em relação à alimentação, isto é muito verdade, tanto para a vitamina B12, tanto para o vegetarianismo e o veganismo, como para a alimentação de uma pessoa que come a carne, porque acho que agora
felizmente está a começar a ficar muito na moda, por assim dizer, esta questão do problema ambiental da carne. Eu, por exemplo, eu própria reduzi imenso a quantidade de carne que como. No entanto, como carne e não sou minimamente vegetariana. E acho que é importante passar a ideia de que, mesmo que tu comas alguma coisa de carne, ou alguma coisa de peixe, ou alguma coisa de produtos animais, se não estiveres a fazer em quantidades suficientes e não estiveres a repor outros nutrientes, como pode ser até o ferro, de outros lados, podes ter carências nutricionais na mesma, tendo uma alimentação não vegetariana. Aliás, a questão dos alimentos processados também, grande parte do problema é esse, é porque tu vais ao McDonald's e aquilo é vazio de nutrientes, tipo, aquilo são calorias. Não é verdade. E se tu estiveres a ter esse tipo de alimentação frequentemente, por exemplo, em relação ao ferro, também podes ter problemas se não comeres, pronto, em questão... Não faz mal. Aqui em questão do ferro é importante também em relação aos vegetarianos, porque, explicando assim muito rapidamente, há 2 tipos de ferro em termos da absorção que o nosso corpo faz do mesmo, e um desses tipos de ferro encontra-se maioritariamente nas carnes vermelhas e outro tipo de ferro é o que se encontra tipo nos espinafres. Portanto, por exemplo, quando se diz que o Popeye é muito forte porque come espinafres, em rigor é um bocadinho, não é muito científico, porque é verdade que os espinafres são muito ricos em ferro, mas é um tipo de ferro que o nosso corpo não consegue absorver tão bem. Absorve alguma parte, mas pronto. O único, direcionando mais agora à tua pergunta, o único nutriente ou vitamina que de facto não existe em qualquer tipo de medida em alimentação não animal é a vitamina B12. Portanto, qualquer pessoa que faça uma alimentação vegetariana ou uma alimentação vegana tem obrigatoriamente que suplementar esta vitamina. E direcionando agora às crianças, não há qualquer problema de uma criança ser vegetariana ou vegana, terá também que suplementar a vitamina e, na minha opinião, deve ser acompanhado por um nutricionista, mas como qualquer pessoa que esteja a fazer essa transição, no ideal deveria ser acompanhada por um nutricionista, porque, como exatamente me estavas a perguntar, é muito bonito querer fazer essa transição de um dia para o outro, mas a verdade é que uma pessoa que tenha comido com um X padrão e numa X matriz alimentar a vida toda, de repente quer ser vegetariano e não é só cozinhar tofu e comer alface, temos que reaprender. E também... então, até pode ser, tipo, a questão da gradualidade acho que depende um bocadinho de cada um, até pode ser de um dia para o outro, a questão é que tu tens que aprender a comer e tens que aprender outra vez, ok, não como carne, mas então o que é que eu como? E em que quantidades é que eu como? E percebes? Porque é muito fácil depois cair na tentação de... Não na tentação, mas na ignorância, e não digo ignorância aqui no mau sentido, mas cair na ignorância de não saber que nutrientes é que vão que nutrientes é que estão em cada tipo de comida e, portanto, é muito fácil cair em alimentações vegetarianas não saudáveis também. E, portanto, eu parece que me estou sempre a repetir, mas é mesmo importante recorrer a profissionais que sabem o que estão a fazer e obviamente, não quer dizer que se esteja que ter como nutricionista o resto da vida. No entanto, é muito importante nos primeiros tempos, nos primeiros meses, e depois tu já ficas perfeitamente autossuficiente para saber o que é que vais comendo e não vais comendo. Mas sim, as dietas vegetarianas, pronto, sem qualquer problema, mesmo para crianças e as veganas estritas incluso, não há qualquer tipo de problema, mas sempre, se não souberem comer nessa matriz alimentar, é aconselhável de facto recorrerem a um nutricionista ao princípio. Sim. Ainda nesta onda das alternativas, há muitas pessoas que recorrem a detoxes, numa tentativa de limpar o corpo, toxinas e impulsionar a perda de peso. Sim. Qual é a tua opinião sobre isto? Pronto, é assim, quem me siga, quem esteja aqui venha do meu perfil já está a rir. Sim. Já estou a ver aqui corações. Mas, não, é assim, pronto, isto, lá está, caímos aqui um bocadinho outra vez na mesma questão da literacia para a saúde, na minha opinião, que é, a questão dos sumos detox não tem cabimento científico porque a desintoxicação, o nosso corpo fala sozinha. Não é um exemplo, mas uma maneira de explicar que eu digo sempre é os seres humanos existem há milhares de anos e nunca se fez detox até aos últimos 2 anos. Tipo, a minha mãe não fazia detox e ninguém morreu, portanto... Não tem lógica em termos científicos, porque o nosso corpo está maravilhosamente desenhado, como como tudo na natureza ao fim e ao cabo, porque foi evoluindo por seleção natural e, portanto, o que funcionava ficava e o que não funcionava extinguia-se, não é? E, portanto, no nosso caso, temos um fígado e 2 rins que fazem uma limpeza, entre aspas, das toxinas dos produtos, das impurezas, dos produtos tóxicos do metabolismo, de mil e uma coisas,
E a partir do momento em que há alguma coisa que o nosso fígado não consegue fazer, eu digo sempre isto, nós precisamos de ir a um hospital rapidamente. Tipo, eu fiz aulas práticas numa unidade que fazia transplantes de fígado e é assim, por exemplo, cogumelos, uma coisa tão simples como cogumelos, que é a coisa mais natural do mundo, pode dar intoxicações brutais que tu precisas de um transplante de fígado, porque o teu fígado pura e simplesmente não consegue aguentar, entre aspas, aquela quantidade de toxina e precisas de um fígado novo de outra pessoa. Portanto, tipo, a ideia dos detox aqui é um bocadinho, eu acho, vender o sonho e vender um bocadinho o medo ao químico e o medo às toxinas, quando, no entanto, não tem qualquer tipo de fundamento científico e na minha opinião, e eu sou muito, muito crítica deste género de empresas, sinceramente, acho que até é um bocadinho pouco ético e imoral, porque os sumos são vendidos a preços completamente exorbitantes. Tipo, tu vais ver o que é que aqueles sumos têm. E se tu fizesse aqueles sumos em casa, se calhar um plano de uma semana custava-te 10 ou 15 euros e os planos de uma semana são vendidos por 150 euros. Portanto, não acho mesmo que é um bocadinho de desonestidade intelectual até, porque se aproveitam de pessoas que se calhar, lá está, e aqui é o poder da educação outra vez, têm imensos estudos nesta área e, portanto, são facilmente enganáveis neste sentido e aproveitam-se, que é o que eu acho que é mais imoral e é menos ético, que é aproveitarem-se da vontade das pessoas de ser saudáveis. Porque as pessoas que compram sumos detox, e é por isso que eu sou tão crítica com isto e tão vocal no meu Instagram, as pessoas que compram sumos detox acreditam piamente que aquilo lhes vai fazer bem à saúde. Percebes? Portanto, ainda é mais imoral tu capitalizares e fazeres lucro mentindo basicamente às pessoas, porque a empresa em rigor sabe que aquilo não tem fundamento nenhum. E depois há aqui outra coisa que eu também falei no meu podcast, convido a irem ouvir o episódio de mitos médicos, que é toda a indústria da alimentação e dos suplementos não é regulada em Portugal da mesma maneira que os medicamentos. Portanto, por exemplo, os sumos detox e uma empresa em específico com a qual eu me peguei há cerca de 2 anos, que tinha não vou dizer nomes porque entretanto isso foi todo um drama legal, mas, por exemplo, esta empresa em específico tinha no seu website 10 benefícios dos detox. Então era tipo, melhora a saúde cardiovascular, melhora a saúde respiratória, melhora o sistema imunitário, melhora não sei o quê. Tipo, Melhora tudo. Exato, melhora tudo. E a questão é, melhora tudo e como não é um medicamento, não precisa de ter o mínimo de estudos, sabes, de provas científicas que de facto melhora. Tipo, eles podem dizer o que quiserem. Tipo, se eles quiserem, podem dizer se beber isto o seu cabelo vai ficar azul, há estrelinhas amarelas e tipo, não há qualquer tipo de fact-checking, sabes? Porque como entra na categoria de alimento e de suplemento, não é um medicamento e portanto não está sujeito a ver, obviamente não é um medicamento, tipo, no caso do detox nem sequer se pensaria que fosse um medicamento, mas isto para dizer que todas as suas reclamações não são minimamente verificadas por nenhum tipo de organismo e portanto eles podem dizer o que quiserem. E, portanto, pronto, aproveitam-se é desonestidade intelectual, é o que eu costumo dizer. Por acaso acho mesmo engraçada a tua forma de falar sobre isto, dizeres do fígado. O fígado é que é o nosso detox e não preciso mais nada. Não, mas é que é muito verdade, sabes? E sobretudo eu acho que, pronto, as experiências que nós temos acabam por nos marcar, obviamente. E esta experiência que tive eu adorei este serviço, onde estive a estagiar, e a experiência que tive lá foi em retrospectiva, porque eu enquanto lá estava não me percebia, pronto, mas em retrospectiva foi muito formativo para mim em imensos sentidos, porque de facto tu daste conta porque era um serviço de cirurgia geral e também vias, por exemplo, toda a parte de cirurgia da obesidade e de cirurgia da tiroide, e portanto aquilo era um serviço em que mexia muito também com estas coisas do peso e etc. E foi muito formativo e portanto sim, foi aí que aprendi definitivamente que o nosso fígado é muito valioso. Ok, agora passando um bocadinho mais para a saúde mental, que também é saúde, eu queria saber, e falando também da obesidade outra vez, em que medida é que tu achas que movimentos como body positivity podem contribuir para a normalização do excesso de peso? Assim, ou para o tratamento da obesidade? Não pronto, sei. outro tema muito polémico, aqui estás-me a meter entre a espada e a parede com esta tema. Desculpa. Não. É assim, eu sinto, eu já falei várias vezes sobre isto, sobretudo em relação ao body positivity, eu tento também mostrar um bocadinho a quem me segue o outro lado da moeda. Eu, em relação ao body positivity, para responder à tua pergunta primeiro, e já divago, eu pessoalmente gosto mais de um movimento reacionário a esse que se criou, que é o body neutrality, que é pensar
Tipo, que eu não preciso, porque a questão do body positivity que a mim pessoalmente me chateia é que é quase como uma imposição, não? É tipo como o feminismo, como as feministas que dizem que mulheres que querem ficar em casa e ter filhos não são feministas. Tipo, não, se o feminismo é que dar a todas as mulheres poder de escolha, uma mulher que queira ficar em casa também é mulher e também pode ser feminista se isso for a escolha dela consciente e ninguém estiver a obrigar a isso. E eu no Body Positivity tenho um bocadinho esta dicotomia de que eu não acho que tu tenhas que amar o teu corpo a 100% do teu tempo. Eu acho que tu tens que aceitar o teu corpo, tens que procurar sentir-te bem no teu corpo, que vai atar aqui à questão da obesidade, mas não acho que tenhas que estar super in love com ele sempre. E acho que se não estás contente com alguma parte, acho que é perfeitamente válido que queiras mudar, seja em termos de obesidade e perda de peso, seja até em termos de cirurgias estéticas, por exemplo. Tipo, acho que isso também é válido. A questão do body positivity, como tem surgido nos últimos anos, eu acho um bocadinho problemática porque tem-se ido muito ao outro extremo e eu acho que há muita gente que está no outro extremo que me começa a atacar quando eu digo isto, mas é verdade, porque se pensarem, tipo, há N campanhas e o ano passado também me peguei com uma marca é que eu vou por, enfim, também peguei com uma marca de swimwear nacional que fez uma campanha, mas como houve N campanhas de marcas internacionais, a Dove faz imenso isto, tipo, de Real Woman, Real Curves. Epá, e eu sinceramente isto chateia-me, porque quer dizer, passamos de só ter modelos magrérrimas tipo Kate Moss a não haver representação, que depois é outra coisa. Tipo, as pessoas dizem, não, as pessoas magras vêm-se representadas na indústria. É assim, sim, quem é a Sara Sampaio? Mas quem tem 1,50 m não se vê representada na indústria. Quem não tem qualquer tipo de mamas não se vê representada na indústria. Portanto, acho que esta questão da representação é importante pensar que não podemos ir só ao outro lado. E eu dizer body positivity acho ótimo. Agora, ao dizer real woman, real curves, estás a insinuar que quem não tem curvas não é mulher. E eu aqui não acho que seja bem mesmo, porque eu agora estava a pensar com toda esta questão do Black Lives Matter, que eu não acho que seja bem a mesma coisa, porque, por exemplo, em relação a esta questão do Black Lives Matter, obviamente, dizeres Black Lives Matter não quer dizer que as outras não quer dizer que as outras não importem. Aqui não é bem a mesma coisa, porque se tu disseres body positive, isso inclui toda a gente, mas se disseres real woman, real curves, e só puseres mulheres mais gordas ou mais cheias na campanha, estás a excluir as outras. E isto é verdade, porque ainda há pouco tempo falei sobre isto e tive uma influencer, por exemplo, a dizer-me em anónimo, pronto, não vou dizer quem é, que foi excluída de uma campanha publicitária de uma marca porque o corpo dela não era real. Tipo, eu não percebo, porque era muito magra, pronto. E depois é assim, estamos a tentar melhorar o mundo piorando o outro extremo e piorando a vida de pessoas que já não tinham privilégio, que é o que eu faço tentar um bocadinho às pessoas perceber, faço com que as pessoas tentem perceber que é, quem é muito magra, assim, não estou a desvalorizar o sofrimento de quem é muito gordo, mas quem é muito magro também sofre imenso bullying, tipo, e eu sofri imenso isso quando era pequena, portanto acho que não se deve desvalorizar os sofrimentos das outras pessoas. Dei aqui uma grande volta, desculpa. Voltando. A questão do body positivity e da obesidade, eu tenho uma opinião um bocadinho polémica, lá está, porque acho que tenho uma visão um bocadinho mais da parte médica, que é, eu acho ótimo que se mostrem, que haja mais inclusividade e que se mostrem pessoas com formatos diferentes, lá está, pessoas magras que não tenham mamas, pessoas gordas que não tenham muitas mamas, que também existem, tipo, e se calhar também não são tão representadas, pessoas asiáticas, pessoas negras, acho tudo ótimo. Agora, acho que é um bocadinho hipócrita tu, numa semana da moda, proibires modelos com um IMC abaixo de 18,5 porque consideras que não são saudáveis, mas permitires modelos com IMC de 35. Porque é exatamente a mesma coisa, porque um extremo não é saudável e o outro extremo também não é saudável. E a verdade é que, queiramos ou não, neste momento no mundo a obesidade mata muito mais do que a anorexia. E eu com isto não estou de todo a dizer que quem é obeso quer ser obeso, porque quem é anorético também não quer ser anorético. Tipo, percebes? Porque acho que às vezes as pessoas atacam, entre aspas, de coisas quando eu digo isto, que acho que não tem muito cabimento. Acho ótimo que haja mais representação, agora acho que também tem que haver um bocadinho de consciência, sobretudo na mensagem que se passa nessa representação, porque eu acho que uma pessoa obesa pode fazer uma campanha publicitária, agora não tentem passar um corpo claramente obeso, mórbido, por um corpo saudável, porque não vale a pena. Tipo, e não sou eu,
Pronto, isto chateia-me ter que dizer isto assim, mas é que não sou eu a dizer isto e eu não digo minimamente isto no sentido de esse corpo não é bonito, essa pessoa merece menos, essa pessoa vale menos do que quem quer que seja. Não é nesse sentido. É no sentido de, biologicamente, por fatores bioquímicos, ter essa quantidade de gordura corporal não é saudável e a longo prazo vai acarretar tipo, N problemas. Pronto, a nível de saúde, que neste momento a pessoa não os sente porque tem 25 anos, mas garanto-te que quando tenha 50 os vai sentir. Tipo, isto é uma questão, lá está, a maravilha da ciência é que em muitas coisas é uma questão lógica e X leva a Y e é invariável, por muito que tu gostes de ti, percebes, por muito que tu gostes de ti, se tiveres 150 quilos, o teu colesterol vai estar alto e vais ter problemas nos joelhos e vais ter problemas circulatórios e vais ter mais risco de ataque de coração e vais ter mais risco de AVCs e, portanto, se tu gostas de ti, que é isto, ao final de contas, resumindo, é a minha opinião. Se tu gostas de ti e se tu verdadeiramente acreditas no body positivity, tu também tens que acreditar no teu poder de melhorar o teu próprio corpo, no sentido de melhorar a tua própria saúde. Não porque o teu corpo com mais gordura seja mais feio ou menos feio, mas porque o teu corpo com X menos de massa gorda te vai servir melhor, tu vais te sentir melhor, vais poder fazer mais coisas e a longo prazo vais ser mais saudável. É o que eu acho. É assim um bocadinho. Eu sei que é um bocadinho taxativo, mas é que eu nesta questão sou mesmo. E já tive discussões borderline feias com pessoas que não têm a minha constituição, com pessoas lá está, que estão um bocadinho no outro extremo. E eu acho que as pessoas às vezes se sentem desconsideradas quando eu digo isto e sentem que eu não percebo a struggle de ser, a luta de ser mais cheia. E lá está, eu quando digo isto não digo de todo que as pessoas que são obesas querem ser obesas e há outra coisa, que é muita gente que é vista como gorda na sociedade atual ou mais gorda, lá está, qualquer pessoa, se calhar que seja um 38 ou um 40, já não é magra, porque as magras sou eu, sou 32 ou um 34. E há imensa gente neste espectro do 38, 40, 42 e tamanhos, atenção, tipo tamanhos, ao final de contas é vazio, porque uma pessoa que tem 1,80m ou 1,90m, uma mulher de 1,80m, obviamente vai ter um tamanho maior porque tem mais altura e tem mais estatura. E, portanto, há imensa gente neste espectro de pessoas maiores que é perfeitamente saudável. E eu contra isso não me apanho nada. Mostrem todas as modelos que quiserem mais algumas. Agora, não tentem passar uma pessoa de 150 quilos, como pode ser, por exemplo, uma... Como é que ela se chama que eu nunca sei? É que foi cópia da Cosmopolitan, a Tess Holiday, não sei, pronto. É uma modelo britânica ou americana, não tenho certeza, que é obesa mórbida e que dá entrevistas a gozar-se, a rejubilar-se no facto de comer fast food e Cheetos e não sei o quê a toda a hora. E depois na entrevista perguntam-lhe se ela é saudável e ela diz sim, my blood analytics are fine. Tipo, claro, are fine agora porque tens 20 anos, mas daqui a 20 anos não vão estar fine. Tipo, e é preciso que as pessoas entendam isto, porque isto é ciência, lá está, tipo, é um facto. Mas pronto, sim, pronto. Não vou falar mais porque senão não paro de falar deste assunto. Tu por acaso referiste quando eras pequena, sofreste muito com o facto de seres magra? Na verdade é que é importante reforçar a imagem de body love, a mensagem de body love desde muito cedo. Por isso, eu ia perguntar como é que achas que devemos abordar o tema de body love com as crianças? Olha, acho um tema super interessante. Em primeiro lugar, acho que é muito importante, e já falei disto várias vezes também no meu perfil, deixarmos de utilizar a estética como o único elogio, que acho que é uma coisa que temos muito tendência a fazer mesmo inconscientemente, e eu própria também o fazia e tenho tentado combater, que é dizeres tipo, veres uma miúda pequenina e dizes, Sofia, estás tão gira, tipo, e que isto seja o único elogio que as crianças recebem constantemente, vezes e vezes sem conta, e o problema é que lá está, aqui também juntando com o feminismo, que é um tema que me é muito querido, particularmente às raparigas, e se vocês começarem a reparar nisto, isto é muito verdade, é muito mais provável tu dizeres a um miúdo rapaz, tipo, jogas muito bem à bola, ou tipo, fazes muito bem esse puzzle, ou não sei o quê, e as raparigas é sempre que estão giras. Estão muito giras, o cabelo está muito giro, os lacinhos estão muito giros e está tudo muito giro. E isto é problemático, porque, parecendo que não, ao final de contas, tu moldas o tipo de elogios que aquela pessoa vai buscar ao longo da vida. Portanto, se aquela criança desde pequenina está habituada a que o maior elogio e a maior coisa que tu lhe queres que recebe de um adulto, que ao final de contas é a figura de referência, é que está gira, o que ela vai procurar a vida toda é estar gira. Tipo, ela não vai procurar ser inteligente ou tirar boas... Pronto, obviamente, tipo,
Percebes o que eu quero dizer? Todas as miúdas querem tirar boas notas. A questão é que isto fica tão enraizado na nossa personalidade que depois é difícil combater e fica mesmo intrínseco. E, portanto, eu acho que é muito importante, por um lado, falar com as crianças, obviamente, do body positivity. E eu acho que as crianças não, se calhar nem... Lá está, exceto algumas situações em que sejam mais gozadas ou menos gozadas, não se dão tanto conta. Eu acho que isto, obviamente, tu começas a dar-te conta na adolescência. Tipo, eu até aos 10 anos, por exemplo, era muito baixinha. Tipo, não sou particularmente alta, mas era mesmo tipo um palo mais baixo do que toda a gente na minha turma. E lembro-me perfeitamente, tipo, que até aos 10, 11, 12 anos isso não me irritava minimamente. Mas depois, tipo, entretanto, lá dei um pulo finalmente, tipo, aos 13 anos, mas lembro-me de tipo, no quinto ou sexto ano, aquilo já me irritava, porque já é uma altura em que tu começas a estar mais consciente da opinião que os teus pares têm sobre ti. Portanto, acho que ao educar uma criança ao educar uma criança, sejas tu pai, ou sejas professor, ou sejas explicador, ou por simplesmente tenhas contacto próximo ou até não com uma criança, é importante, lá está, por um lado, se tu tens um contacto mais superficial, se calhar procurar outro tipo de elogios, se calhar tipo, lá está, não sei, perguntar qual é que é a disciplina favorita dela na escola, tipo, se vês que ela está a jogar alguma coisa, dizer que ela joga muito bem, ou fazer um tipo de elogio que seja alguma coisa que ela faz. E depois, por outro lado, se tens um papel mais preponderante na vida dessa criança, obviamente vais ter que falar com ela sobre um leque mais alargado de assuntos e, portanto, tentar explicar desde cedo que obviamente eu percebo que é difícil, que tu não vales menos por ter um corpo diferente. Mas acho que hoje em dia uma das coisas que eu acho mais bonitas com as redes sociais é que tu acabas por encontrar uma pessoa que seja parecida a ti, sejas tu como fores. E, portanto, por exemplo, já que os nossos adolescentes têm tanto acesso ao social media, tipo, tentar, isto é uma coisa que a mim me toca pessoalmente, particularmente quando tenho mães que me escrevem no meu Instagram a dizer, tipo, Mariana, recomendei à minha filha de 13 anos ou à minha filha de 16 anos que a siga. Porque me toca mesmo, porque acho que é importante, tipo, que as miúdas tenham algum tipo de referência, tipo, isto para mim é assustador pensar que eu possa ser referência para alguém. Mas é importante, mas é importante pensar que as miúdas tenham algum tipo de referência, que não seja só alguém que gosta de batons. É importante que as miúdas percebam que tu podes gostar de batons e ter alguma coisa na cabeça, que é outra das lutas que eu tenho. E portanto acho que esta questão da representatividade, se calhar nos mídia não existe tanto como se gostaria, mas nas redes sociais acho mesmo que existe uma influencer para todas as pessoas e, portanto, se calhar os pais não controlarem, não é obrigar a que essa miúda só siga as influências que os pais dizem, porque acho que controla mais, depois também acaba por ser contraproducente, mas se calhar tentar sugerir algumas contas que possam seguir ou tentar ter conversas com as, neste caso estou a falar porque este assunto tradicionalmente é mais feminino, mas estás a ver, mas mesmo isto é errado com os adolescentes, as raparigas e os rapazes, sobre este tipo de tópicos e pode ser muito poderoso usar tanto o social media como há imenso conteúdo agora, tipo séries da Netflix, tipo o 13 Reasons Why, o Sex Education é uma série até muito mais não são bem o mesmo tipo de tópicos, mas a Sex Education, por exemplo, é uma série que eu recomendo imenso e que acho que é perfeitamente apto a que adolescentes vejam. Claro que se tu tiveres a ver aquilo com 26 e provavelmente se eu vir aquilo com 50 vais conseguir dar outros tipos de conotações ao que estás a ver, mas acho que é uma série boa para se calhar os pais verem, os adolescentes verem e se falar sobre o assunto. Eu sou sempre muito apologista do partir de alguma coisa em comum e falar sobre isso, porque acho que aquelas conversas de sentares à mesa de jantar e tipo, hoje vamos falar sobre body positivity, tipo... ao final de contas não funciona. Não, é um bocado assim, tipo, ao final de contas não funciona, tem que ser uma coisa que seja continuada. E depois outra vez, tipo, dar o exemplo. Se ainda hoje estava a ver coisas por causa desta questão da representatividade das culturas africanas e das pessoas de origem africana, que, por exemplo, se uma filha tem o cabelo em carapinha e a mãe também tem o cabelo em carapinha, mas tem o cabelo constantemente esticado, a filha, por mais que a mãe lhe diga que o cabelo dela é bonito, a filha não vai entender que o cabelo é bonito. Não é entender, percebes-me o que eu digo? A filha Sim, pensa... é um exemplo. Exato, a minha mãe está-me a dizer que o meu cabelo é bonito, mas ela tem o cabelo igual ao meu e estica-o todos os dias. Isto foi uma coisa que eu estava a ver de uma influencer negra que sigo e fez-me imenso sentido e de facto é isso, acho que temos que começar
sobretudo a seguir, a dar nós o nosso exemplo e as crianças são verdadeiras esponjas e é muito melhor nós darmos o exemplo e nem sequer termos, se calhar, tão frequentemente ou tão literalmente essas conversas do que ter a conversa e depois andar sempre em dietas loucas e a queixar da celulite e etc, etc. Exato, são meus conselhos. Acho E que... eu não tenho filhos, atenção, minimamente, mas pronto. Não, mas são meus conselhos e mesmo nós já te explico, também lidamos com crianças pequeninas e são coisas a termos em conta, que se calhar não pensamos logo, mas é importante. Pronto, agora acho que temos aqui algumas perguntas, não sei se estás pronta para responder. Sim, não estou a ver, vais-me dizer Eu tenho aqui apontado. Ok, Pronto. pronto, Temos perfeito. uma da Maria Luís que diz: na sua opinião, qual é a melhor forma de consciencializar as crianças para uma alimentação saudável? Já foste falando um bocadinho, Perdão. mas... Sim, eu acho que é importante, lá está, em primeiro lugar, que seja a comida que a família come. Portanto, eu, por exemplo, em minha casa, uma coisa tão simples como havia sempre sopa. Havia sempre sopa a todas as refeições, era indiferente o que era a comida principal, havia sopa. Tipo, isso já é uma ótima maneira de introduzir, por exemplo... E todos comerem, também é importante. E todos, sim, e todos comerem. Tipo, e não é o pai não come uma coisa diferente da mãe, que não come uma coisa diferente dos filhos. Portanto, que exista uma integração familiar na alimentação. E depois, por outro lado, lá está, eu não tenho filhos, portanto, eu percebo que isto se calhar é um bocadinho complicado, mas eu acho mesmo que quando eles são muito pequeninos ainda, é ir insistindo um bocadinho, porque, sobretudo, se eles já estiverem habituados a comer coisas muito açucaradas e com muito açúcar e com muita gordura, assim, o açúcar e a gordura sabem bem e sabem melhor do que não ter açúcar ou gordura, tipo, invariavelmente, até porque no nosso cérebro o açúcar, por exemplo, tem um poder bioquímico de aditivo, tipo, quanto mais açúcar tu tomares, mais açúcar queres, e é mesmo uma questão de desabituação. Portanto, eu acho que há aqui duas coisas. Uma coisa é começar a educar uma criança do zero, nesse caso eu diria desde o início, se calhar ter uma conversa com um nutricionista, ter uma ou duas consultas, ou três, não sei quanto, não faço ideia quantas é que são precisas, com um nutricionista para tentar, percebes? Para tentar fazer a introdução alimentar como deve ser e não desistir à primeira porque a criança não gosta, porque se calhar à primeira não gosta, à segunda não gosta, à terceira não gosta e depois eventualmente come. Também te digo, tipo, se a criança já tiver 10 anos e odiar brócolos e comer o resto de tudo, também não digo para... também tudo com conta, peso e medida. Não obriguem os miúdos a comer alguma coisa que odeiam só porque sim. Agora, uma coisa é educar uma criança desde o princípio. Outra coisa completamente diferente e muito mais difícil, e por isso também é que se puderem educar desde o princípio como deve ser já é muito melhor, é ter uma criança já com 6 ou 7 ou 10 anos e fazer uma reeducação alimentar, que é possível, mas então aí precisam de facto, sem dúvida alguma, de ajuda profissional e tem que ser adaptada a cada criança, mas eu diria que pouco a pouco podem ir tentando fazer este tipo de substituições. Por exemplo, com os iogurtes, dou este exemplo porque eu fiz isto eu própria. Eu comia sempre iogurte açucarado, daqueles tipo iogurte grego açucarado com compota de manteiga, por isso, de morango, não sei o quê. Portanto, tipo, que é uma coisa que é muito, muito, muito doce. E hoje em dia continuo a comer gregos porque adoro e pronto, porque não tenho problemas de excesso de peso, portanto não há problema de ser um bocadinho mais calórico. Mas como grego natural, sem nada, tipo com pedaços de fruta e já está. E portanto, isto não foi um processo que eu fiz de um dia para a noite, tipo, Sim, é habituar, não é? é ir tirando o açúcar pouco a pouco e é também, lá está, ser conscientes e tentar explicar às crianças que o açúcar faz mal, ou seja, faz mal, que não se pode comer em demasia e sobretudo eu acho que é muito importante não utilizar depois o açúcar como uma recompensa, porque senão estamos a mandar mensagens contraditórias, porque se dizemos que não podem comer isto, não podem comer os choca-picos porque têm açúcar, mas depois, ao sábado, se a criança se portar bem, levam um chupa-chupa, tipo... Percebes? Não pode... É Sim, difícil. É contraditório. Eu percebo... Desculpem. Eu percebo que é muito complicado, mas acho mesmo que a comida como recompensa é uma coisa que há que ter muita atenção, porque tanto a nível de alimentação como depois mesmo a nível psicológico e de relação com a comida, quando a pessoa é mais velha, nota-se muito. Portanto, acho que, pronto, estas duas situações. Não sei se respondi à pergunta, espero que Acho sim. que totalmente, sim. Foste super extensa, portanto. O Eduardo Santos também perguntou que artigos científicos recomendas para estudar a questão do detox ou questões de suplementação?
Então, a questão do detox é assim, a questão do detox, mais do que artigos científicos, podem ler, por exemplo, simplesmente, tipo, depende um bocadinho, lá está, das bases que tiverem na área ou não, mas sobre o funcionamento do fígado, o funcionamento dos rins. Eu explico sempre também, por exemplo, que o As fígado tuas é um histórias órgão. também é uma boa. Podes Sim, as recomendar as minhas tuas histórias, histórias. as minhas histórias estão no meu perfil do Instagram, tipo, tenho que fazer os destaques todos até à direita porque foi o primeiro destaque que eu fiz, mas estão lá ainda e tem swipe up para alguns artigos. A questão dos artigos é que, lá está, depende um bocadinho do nível de educação que a pessoa... O nível de educação, também não digo isto minimamente no sentido, no sentido, ia dizer maléfico, mas tipo, no sentido mau, mas no sentido, tipo... Porque um artigo científico escrito de médicos para médicos, por exemplo, tem um nível de complexidade e um palavreado e uma metodologia, não sei o quê, que uma pessoa que não saiba nada de ciência, ou se calhar um aluno do 10º ano, não vai entender. Portanto, nessa perspectiva, acho que se calhar é melhor procurarem recursos que se calhar não sejam diretamente os recursos científicos, mas sejam tipo coisas construídas em base em recursos científicos. Não sei se há especificamente em relação ao detox, mas dou aqui duas recomendações que gosto muito. Um canal do YouTube, um canal de YouTube chamado Osmosis, que tem imensa coisa sobre medicina e é muito interessante e é explicado tipo muito, é para estudantes de medicina, mas é muito simples e muito gráfico e etc. E outro é um podcast que é mesmo para leigos, entre aspas, que é o Science Versus, que é inglês, portanto, pronto, tenho que perceber inglês, mas é muito interessante porque eles também, basicamente, o que fazem é escolher um tópico todas as semanas e vão, tipo, ao fundo da questão com artigos científicos e depois tu fores ao site deles, eles deixam a lista toda dos artigos que utilizaram e debate uma questão, tipo, pronto, até a exaustão e tenta tirar conclusões, se bem que lá está, às vezes não há tão certo e errado e preto e branco na ciência, às vezes não consegues tirar conclusões. Se tiverem um nível de educação em que já consigam compreender artigos científicos escritos para cientistas, tem os recursos que eu recomendo sempre, é o PubMed, que é assim, a base de dados maior em termos de publicações médicas, e tem o Google Scholar. Portanto, é entrarem no PubMed ou no Google Scholar e pesquisarem, por exemplo, detox ou, pronto, se pesquisarem em inglês é mais fácil, tipo supplements, B12, vitamina B12, etc, etc. E recomendo sempre também verem as meta-análises ou as revisões sistemáticas, porque são agregações de vários estudos e, portanto, não têm tipo a visão, se calhar, mais enviesada que vão ter se virem só um estudo. Ok, obrigada. Aqui a Rita Figueiredo pergunta: o que achas da substituição de açúcar por adoçantes? Ui, isso também é um tópico muito polémico. Ainda agora, neste livro do Carlos Rios, Rios, que eu estava a dizer, do nutricionista espanhol, ele tem um capítulo inteiro sobre isto. E lá está, eu confesso, eu não sou nutricionista, vou recomendar, em vez de pôr-me aqui a dizer barbaridades, vou recomendar o perfil da Bárbara. Ai, eu tenho quase certeza que é a Bárbara Cardoso. Tenho quase certeza que é a Bárbara Cardoso, mas eu vou deixar no meu Instagram o perfil dela porque ela tem um destaque só sobre a questão do açúcar ou adoçante. E assim veem logo tudo direitinho. A questão do açúcar e do adoçante prende-se com a questão de que o adoçante não tem as calorias, mas lá está, para não ter as calorias tem outras coisas. E portanto as pessoas utilizam se calhar o adoçante com a noção de que é completamente inócuo, quando na verdade já está mais que estabelecido que aquilo de facto tem uma série de consequências em termos bioquímicos e que estão mesmo ligados. Desculpa, estou a ficar sem bateria, mas pronto, ainda dá. Que podem ser, tipo, que podem estar conectadas até com, lá está, com alguns distúrbios em termos de depois de saúde, etc. Portanto, a minha opinião, que penso que foi a opinião da Bárbara assim no geral, é que se estivermos numa estratégia de perda de peso, pode ser interessante em algum caso, lá está, quando falado com um nutricionista. Se for no geral, se calhar o que é mais interessante é reeducar o paladar para não ter necessidade desse sabor tão doce constantemente. Ok. A Ana Inês pergunta: aconselhas a sociedade em geral a informar-se quantas calorias ou açúcares devem comer por dia? Sim, mas pronto, eu posso dizer, são 25 gramas. A Organização Mundial de Saúde recomenda 50 gramas no máximo. Como é que é? Tipo, 50 gramas no máximo dos máximos e 25 gramas idealmente.
Mas se vocês forem ver, tipo, isto é nada, tipo, nada, 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 é ridículo. Nós consumimos muito mais açúcar do que aquilo que deveríamos e depois lá está, tem uma série de consequências. Por isso é que é mesmo importante e aproveito para recomendar aqui outro recurso, que são os vídeos da Alice Truinert, que é uma Instagrammer de moda e beleza muito famosa, mas que é nutricionista, para quem não saiba, de formação de base. Portanto, ela acabou, fez o curso de nutrição e acho que até chegou a estagiar para entrar na ordem e tudo. E ela tem 2 vídeos muito interessantes sobre, um sobre como ler os rótulos, não é bem como ler os rótulos, mas tipo, sobre o açúcar, etc. E outro sobre açúcar escondido nos alimentos. Que é um vídeo muito interessante que eu recomendo muito, porque nós às vezes temos a noção, tipo, não, mas eu não tomo açúcar nenhum, eu até já nem tomo açúcar no café, eu até já não tomo não sei o quê. Mas a questão é que todos estes alimentos processados, que é outra das razões pelas quais eu também recomendo e sou muito defensora desta filosofia de comer comida real e não processada, todos os alimentos processados e coisas que nós nem imaginaríamos levam açúcar. Tipo, as salsichas levam açúcar, os molhos de tomate pré-cozinhados levam açúcar, os iogurtes levam torrões inteiros de açúcar, tipo, as coisas levam imenso açúcar sem que nós sejamos conscientes. E isto é um exercício super fácil que se pode fazer, que é ir ao supermercado, da próxima vez que forem ao supermercado, quando tiverem comprar alguma coisa, virem, leiam o rótulo e vejam se não há açúcar na lista de ingredientes. E depois outra coisa que se calhar muita gente não sabe, a lista de ingredientes está por ordem da quantidade dos ingredientes. Portanto, por exemplo, se aquilo diz água, açúcar, quer dizer que o segundo ingrediente que existe em mais quantidade é açúcar. E então, se forem ver aos gramas, depois é assustador. Tipo, há coisas que têm 50 gramas de açúcar por 100 gramas de produto. É uma coisa... os molhos, sim, em geral, tipo o ketchup, soja, teriyaki, tipo os molhos em geral têm imenso açúcar, portanto, sim. Ok, tem aqui 2 perguntas na caixinha, deixa-me ver o que é que dizem. Ok, na tua opinião, as escolas fomentam a saúde mental dos estudantes? Em casos de depressão infantil e Não. ansiedade? Lamento a resposta ser tão blunt, mas não, acho que não. Acho que, como tudo, haverá boas escolas e más escolas, bons professores e maus professores, eu digo sempre isto, há bons profissionais e maus profissionais em todos os âmbitos. Agora, acho que, no geral, a forma como o sistema está montado não fomenta minimamente a saúde mental, até porque há muito pouca... Eu acho, sinceramente, que se fala pouco sobre isso e apesar de que se fale mais... Eu acho que, lá está, se tens uma aula de formação cívica, é muito mais fácil falar sobre reciclagem, que já de si é um bocado ridículo, porque tipo, já passámos esse ponto, já deveríamos estar a falar sobre como é importante reduzir muito mais do que reciclar, mas é muito mais fácil falar sobre reciclagem do que posto a falar de coisas, de verdadeiros problemas e de coisas que se calhar precisam de conversas um bocadinho mais sérias e, portanto, mesmo quando se calhar falas de depressão, já tive várias pessoas a dizerem que depois fica tudo muito à superfície e não há recursos, tipo, não há um psicólogo verdadeiramente com quem os miúdos sintam que possam falar. Estou a falar no geral, se calhar em algumas escolas há, não quero que ninguém fique ofendido. E depois, por outro lado, acho que toda a maneira como o sistema está montado acaba por... É muita pressão, especialmente quando já és um bocadinho mais velho, por exemplo, e já estás no secundário e tens que entrar para a universidade. Tipo, é toda esta pressão de só importa as notas, tipo, ninguém... Tipo, o teu currículo, ou o que tu fazes, ou o tipo de pessoa que tu és, ou se tens aptidão ou não tens aptidão para dada coisa, não importa minimamente, só importa o número que tu tens. E para mim, por exemplo, em medicina, isto para os estudantes de medicina é uma coisa brutal, porque tu ficares de fora de um curso por 2 centésimas ou por 1 centésima é uma coisa... Quando tens uma média é brutal, percebes? Porque não é uma questão de... Pronto, tinhas uma média de 12 e a média era 12,1. Tipo, são pessoas que formam toda a sua identidade à volta de serem boas alunas e de estarem a estudar para uma coisa e depois não conseguem entrar por 2 centésimas. Acho que é uma sensação de frustração gigantesca e acho que o sistema não está montado para valorizar a saúde mental das pessoas nesse contexto. E mesmo em termos de bullying, tipo, acho que... Bullying é o exemplo perfeito do que eu disse antes. Tipo, fala-se imenso do bullying e em rigor não se faz nada, mas tipo... Eu acho que se fala de uma maneira demasiado superficial e acho que se calhar... Porque se calhar até para nós adultos é incómodo tipo, ir à razão do problema, tipo ir ao âmago do problema. Desculpa interromper. Não, é porque este direto vai acabar. Podemos começar um novo? Sim, claro. Ok, pronto. Então até já. Até já.